Boa noite. Estamos hoje com mais uma transmissão ao vivo e, inicialmente, enquanto as pessoas vão chegando, nós vamos fazer uma introdução a respeito do nosso grupo. O nosso grupo é um grupo de voluntários que surgiu no dia 21 de março deste ano em função da crise da pandemia da Covid-19. Foi formado por professores, por intelectuais, por pessoas que se dispuseram a se reunir em um grupo de WhatsApp para a gente fazer uma discussão sobre que destinos que nós vamos dar a uma série de discussões. Então, foram elaborados documentos, foram feitos EPIs para distribuir, no meu companheiro Hermínio Brito, que eu vou colocá-lo agora comigo. Nós fizemos muitos EPIs, né? Ele vai se referir aos dados, e nós temos feito essas discussões para exatamente dar vazão a uma série de documentos e conteúdos que foram produzidos e que a gente acha que precisa fazer essa discussão. Entre os tantos documentos, nós discutimos a cultura, e nesse sentido, nós estamos aqui com o professor Humberto Hermenegildo, né? Antes vou passar a palavra para Hermínio e depois nós vamos apresentar o nosso convidado de hoje. Hermínio, é com você. Oi, estou ouvindo não. Você está mudo. Pronto. Boa noite, Giovana, professor Humberto, a todos que nos ouvem. Hoje nós atingimos a marca do terceiro país que mais morreu gente pela Covid. Ultrapassamos a Itália. O número exato é 33.781, que foi divulgado agora no Jornal da Globo. E, com isso, nós atingimos o terceiro país com mais mortes. Parece que o remédio que o governo federal tem para esses números é não mais divulgar esses números como fazia todo dia às 17 horas. Eles agora não estão mais fazendo nenhuma coletiva e esses números não estão sendo divulgados para a imprensa como normalmente faria. Para que se tenha esse número, é preciso que o portal da Globo pegue os números de todas as secretarias de Estado e faça a soma para poder chegar a esse valor. Nós também nos deparamos hoje, em Natal, com uma situação muito peculiar. Depois de quase 2 meses do decreto de isolamento social, o governo da Prefeitura de Natal resolveu agir com apoio da Polícia Militar do Estado, fechando o comércio do Alecrim na hora de maior circulação. E isso parece, assim, arbitrário. No entanto, essa medida já deveria ter sido tomada desde o primeiro dia que foi decretado o isolamento social, porque o decreto do governo estadual já previa o fechamento desse comércio. Então, parece peculiar uma situação onde, 2 meses depois, as autoridades resolvam agir dessa forma. E também hoje, uma coisa assim que nos causa espanto é as acusações da Prefeitura de Natal ao governo do Estado, acusando o prefeito de Natal, acusando a governadora de omissão com relação à abertura do hospital de campanha e outras medidas necessárias para o atendimento. Engraçado é que, nesse jogo de empurra, o que nós temos visto são as UPAs fechando as portas, literalmente, não é só fechando as portas semanticamente, não. Literalmente, as UPAs foram fechadas no final de semana, de Parnamirim e Natal, por falta de condições de receber mais pessoas dentro das UPAs. Então, vejam que nós enfrentamos um momento como esse com muita preocupação, porque nós ainda não atingimos o pior momento e todo mundo reagindo ao isolamento social, a grande maioria das pessoas.
e parece que as medidas de ajuda social as pessoas não estão considerando. Eu só vejo vídeo de comemoração dos R$ 600 sendo usado para várias coisas, e a finalidade dele não era para pagar conta nem coisa nenhuma, era para manter a alimentação enquanto as pessoas não pudessem trabalhar. Enfim, a situação no Brasil é completamente inversa ao que aconteceu no mundo. No mundo, quando os casos, a curva era ascendente, aumentava o isolamento. Aqui, a curva está ascendente e uma pressão de tudo que é lado para que essa curva, para que as pessoas voltem ao normal, e os decretos se tornando inócuos, ou seja, sem nenhum fundamento. É o mais absurdo. Exatamente. Isso é muito preocupante mesmo. Mas, Giovana, nós vamos tratar de um tema hoje que o nosso grupo trabalhou muito, especialmente há 1 mês e meio atrás. Nós fizemos um debate num dos subgrupos nossos, chamado Cultura, e esse grupo produziu uma minuta para o grupo grande, para o nosso grupo grande, e esse grupo grande ele traçou uma série de medidas que, na época que nós fizemos, era assim, pioneiro nessa questão do enfoque para a cultura, especialmente porque nos deparávamos com a situação que os profissionais não podiam trabalhar. E, ao mesmo tempo, nós produzimos esse documento extremamente propositivo. Logo em seguida, eu acho que 1 semana depois, a Fundação José Augusto lançou um edital muito parecido com um documento que serviu de base da nossa discussão. Então, como esse documento que a Fundação, quando esse edital da Fundação, ele ajudou aquilo que nós pensávamos que deveria ser o correto, aí, de fato, nós transferimos essa coisa para as esferas das entidades que estavam trabalhando nisso, e demos uma outra contribuição. Nós compilamos todas as iniciativas que a Adurne, que o governo do Estado, que outras instituições que eu não estou lembrando agora, você pode até lembrar melhor, mas nós fizemos um compilamento de todas as iniciativas que foram tomadas pelas instituições para ajudar aos profissionais de cultura. E esse compilamento ajudou muito. Eu recebi várias pessoas nos agradecendo, porque ficou muito mais fácil para eles consultar quais eram as iniciativas que eles podiam aproveitar para sobreviver nesse momento. E, assim, esse tema, portanto, nos honra muito pelo trabalho que nós estamos fazendo nessa pandemia. E hoje nós temos uma pessoa que representa muito bem isso, tanto dentro do nosso grupo, como na sociedade. Aí eu queria que você agora passasse a bola para Humberto. Pois é, então, mas Humberto, vou chamá-lo, professor Humberto Hermenegildo, porque eu tenho imensa honra, aqui está ele. Humberto vai fazer uma discussão que é muito erudita até, né? O que ele vai nos proporcionar hoje vai ser algo muito bom, porque a gente parte da constatação de que existe uma crise, que o momento é dramático, que as pessoas estão diante da impossibilidade de exercitar, aparentemente, fisicamente, a sua profissão, e, no entanto, o que a gente tem visto é a proliferação de uma criatividade absurda, né? Entre os profissionais de cultura que estavam cotidianamente trabalhando no mundo real, agora estão buscando alternativas para sobreviver, embora estejam também diante da falta de financiamento. O professor Humberto vai trazer para a gente uma discussão que também, né, emergencial, é pensar a tradição, pensar a obra literária em si, como ele chamou as obras literárias canônicas, né? Em que essas obras, de que forma elas representaram o isolamento ao longo dos anos. Então, é algo que vai fazer bem ao nosso espírito nesse momento que a gente está, depois de
quase 2 meses e meio em isolamento, vivendo as tensões, vivendo os problemas que cada um de nós está vivendo. E professor Humberto Hermenegildo, hoje aposentado da UFRN e atual membro da Academia Norte Rio Grandense de Letras, né? Mestrado, doutorado, especialização, sempre na área de letra, literatura, ele está aí. Humberto, eu passo a palavra para você e dizer que é um grande prazer tê-lo aqui conosco. E vamos lá. Giovana, só antes do professor Humberto começar, só para fazer honra, Humberto tem revisado todos os nossos textos que foram aprovados até agora, 18, né? Então, veja como nossos textos estão gabaritados, revisados por uma atividade dessa. Então, eu quero agradecer o convite, né? Giovana e Hermínio, que são os fundadores do grupo RN Solidariedade Covid, né? Muito obrigado pela oportunidade de vir aqui falar alguma coisa de literatura, de cultura, né? E dar também uma boa noite a todas as pessoas que estão conosco, né, nesse momento. O contexto, né, que foi apresentado por Hermínio e Giovana é esse, né, de como a área da cultura hoje está com problemas por causa do isolamento, né? Os artistas, em geral, eles estão com dificuldades com relação ao seu público. E o governo lançou um edital, né, que é muito interessante. Nós estamos acompanhando também uma discussão aí no Congresso Nacional, né, os grupos de artistas estão acompanhando essa movimentação, e eu quero trazer, assim, para não repetir a história da nossa necessidade, que é gritante, né, dos artistas, principalmente aqueles que dependem das suas obras para a sobrevivência. Os artistas nas várias áreas, né, os artistas populares, os artistas do circo, do teatro, aqueles que têm uma performance, né, como algo mais necessário, né, eles estão sofrendo muito nesse momento. Mas eu quero trazer aqui uma discussão com relação ao nosso patrimônio, o patrimônio literário, né, a nossa quando tradição. Você quiser, só uma questão, quando você quiser que eu faça a projeção, você pode avisar, tá? Tá certo, ok. Sobre a nossa tradição, né? Que ela é muito grande e ela está à disposição. E então é necessário a gente pensar o que é que essa tradição tem a nos ensinar. Então, eu dividi a minha fala em duas partes. A primeira parte é fazer referência a algumas obras universais que quase todo mundo conhece, ou se não leu, mas já ouviu falar, ou já assistiu ao filme, né, que adaptou. E como é que essas obras representaram o isolamento? Porque a palavra-chave de hoje é isolamento, né? Sobretudo aqui, né, na nossa cidade, no nosso estado, o isolamento ele se impõe pela necessidade, pelo avanço, né, do pico da pandemia aqui. E na segunda parte, eu gostaria de trazer duas obras brasileiras para que a gente possa discutir um pouco. Não sei se vai dar tempo, mas se não der, não tem importância. A gente discute o que puder. Então, Giovana, pode colocar as imagens, né? Que eu fiz umas imagens assim, mas para ilustrar o que eu for falando, né? Nesse tema, criação artística, pandemia, literatura e resistência. Então, eu, inicialmente, vou trazer aqui como exemplificação algumas obras, e vou começar com vou fazer menção a uma obra que foi muito citada ultimamente por causa de um artigo que foi publicado na revista Piauí. Esse artigo foi publicado por Fernando de Barros e Silva. Era um artigo que o título do artigo era Dentro do Pesadelo, e ele discutia o governo atual e a calamidade brasileira, né? Mas o mote foi dado por uma obra literária de peso da nossa tradição, que é Crime e Castigo, de Dostoiévski. Então, essa obra ela não é sobre pandemia, ela não é sobre isolamento, né? Quem já leu sabe disso. Mas ele destacou um episódio único dessa obra, que é um pesadelo
da personagem principal, Raskolnikov. Ele tem um pesadelo e lembrando assim que essa obra não é atual, ela foi publicada há mais de 150 anos, né? E ele cita o pesadelo, aí vai para a análise da nossa conjuntura, uma análise lúcida, muito, e até cruel, vamos dizer assim, quem leu sabe, né? E ao final, ele cita 3 linhas que eu vou ler aqui, essas 3 linhas, só para situar, porque nós estamos aqui na motivação. Assim, trazer essas obras é motivar para a discussão. Então, Crime e Castigo. O que atormentava Raskolnikov era o fato de que esse delírio insensato se refletia nas suas recordações de modo tão triste e tão angustiante que a sensação dos devaneios febris demorou muito tempo para passar. Então, essa passagenzinha, né, da obra, ela mostra a nossa experiência de um trauma. Quer dizer, a personagem, ela apresenta um trauma por causa de um pesadelo, de algo terrível que acontecia, e era uma mudança nos comportamentos causada por uma tragédia, vamos dizer assim. Bom, então, essa citação é apenas para demonstrar o quanto a literatura ela se adequa às reflexões em geral, né? Então, vamos dizer assim, se todo mundo lesse muito, as coisas seriam muito mais organizadas, né? Um isolamento, por exemplo, seria mais voluntário do que forçado, porque as pessoas tinham já essa experiência na imaginação delas. Agora, outra obra que ela traz já um tema já muito mais específico para o nosso caso, que é o tema do isolamento, é o Decamerão, de Boccaccio. O Decamerão, ele foi publicado na Idade Média, escrito, né, na pandemia lá da peste negra, e como está sendo demonstrado aqui no nosso quadrinho, eram 100 contos apresentados por 10 jovens, 7 moças e 3 rapazes, né? Eles foram para o campo, em Florença, e lá eles se isolaram. Agora, se isolaram em um momento muito específico, um momento em que a religião católica e a medicina não conseguiam dar respostas eficazes para a peste, né? Quer dizer, a Idade Média tinha a igreja como centro e a igreja resolvia tudo, mas a igreja não resolveu a questão da peste. E a medicina também, na época, a medicina da época, evidentemente, não tinha, porque não existia remédio, não existia vacinas, né? Então, o comportamento lá do Decamerão, ele girou em torno de mais ou menos 2 grandes campos, aqueles que se isolavam e que passavam a ter um comportamento muito liberal, por exemplo, em relação ao sexo. Então, quem assistiu ao filme sabe disso. No filme é privilegiada essa questão do erotismo. E tinha também um grupo que se fechava nas igrejas, se fechava nas orações. E um terceiro grupo, vamos dizer assim, era aquele que pulava de um grupo para o outro, mas demonstrava essa mudança de comportamento do que aconteceu naquele momento. Então, é um registro da memória, né, da memória cultural do mundo, de um momento especial. O outro livro, né, que eu trago para exemplificar é o livro de Albert Camus, A Peste, né, que é famoso A Peste. Pode passar. E A Peste, essa era uma ilustração, desculpe, o anterior era uma ilustração do Decamerão, que era um momento de descontração. Quer dizer, aquelas pessoas que se reuniram, elas davam banquetes e a cada dia uma pessoa contava uma história. Era uma saída pela literatura, né? Uma saída, vamos dizer assim, pelo lado mais prazeroso, porque elas não tinham mais nada a perder. Não tinham mais nada a perder, a morte vinha e elas resolveram enfrentar dessa forma. A Peste, ela já é mais contemporânea, vamos dizer assim, porque ela é de 1947.
E Estado de Sítio é a encenação teatral, né, cujo tema é o mesmo, é do ano seguinte. Então, aquele não é um momento de pandemia. A Europa não estava passando por uma pandemia. No entanto, estava passando por um problema muito sério, que era a ocupação do nazismo, né? A ocupação nazista. Então, esse foi um fator que favoreceu o sucesso da obra de Camus, porque ela era simbólica. Quer dizer, as pessoas estavam lendo algo que, para elas, simbolizava aquela situação, aquela conjuntura opressiva em que eles estavam passando, né? E a problemática, vamos dizer assim, para as personagens naquele momento ali, primeiro que a obra ela é situada, ela é ambientada na cidade de Oran, na Argélia, que é a terra de Camus, né? Então, as pessoas, elas tinham um dilema. O que fazer? Sair da cidade para escapar da peste? Esperar passivamente o fim da peste? Ou se engajar na luta contra a epidemia? Então, esse é um dilema muito atual nosso, né? A gente se isola, a gente fica esperando que pare e que o comércio funcione normalmente, que tudo funcione normalmente, porque essa epidemia, essa pandemia vai passar e todos estarão imunizados, isso na perspectiva, vamos dizer, do governo federal, né? Ou é necessário se engajar na luta contra ela. Por exemplo, esse comitê, né, esse grupo, a RN Solidariedade com o Covid, está na terceira opção, né? É um engajamento em uma luta contra a peste e em favor do isolamento. Bom, aqui eu já vou passar para a terceira obra. Eu estou passando assim rapidamente, só para relembrar aquelas pessoas que já leram e também para despertar o gosto de quem não leu ainda, né? O Amor nos Tempos do Cólera, de Gabriel Garcia Marques. Essa obra aí já é muito diferente, porque ela tem outro tom, vamos dizer assim, né? O cólera, né, é a epidemia que motiva tudo, mas, na realidade, o amor é a temática principal. Então, vou resumir aqui, né? As duas personagens principais são Florentino Arissa e Fermina Daça. Quando jovens, eles não puderam se casar, eles namoraram, mas houve um impedimento, o pai dela não permitia e foi um amor proibido. 51 anos depois, os dois se encontram em uma viagem de um navio, tudo isso planejado por ele. E aí, era já na época do cólera, e ele teve uma estratégia muito interessante, que foi hastear uma bandeira amarela no barco, porque essa bandeira amarela significava que o barco estava com gente infectada, né? Havia cólera no barco. Então, com a bandeira amarela, era garantia de que ninguém iria importunar o casal. Eles andavam e, quando chegavam em algum porto, ninguém aparecia lá. Então, vamos dizer assim, um amor romântico, né? Ele, Florentino, esperou 53 anos, 7 meses e 11 dias, até ter a oportunidade de dizer a Fermina que ficaria com ela indo e vindo de um lugar para outro, por todo o resto das suas vidas. Quer dizer, para deixar fluir esse amor romântico, mas que era dentro da racionalidade do amante. Então, é um romance muito interessante, com muitos ensinamentos do nosso querido Gabriel Garcia Marques, né? E aqui eu já vou passar para a última dessas obras. Eu estou falando essas obras, mas evidentemente que quem está assistindo conhece outras obras que tematizam o isolamento, né? É só uma amostragem, vamos dizer assim. Ensaio sobre a Cegueira é muito conhecido porque o filme fez muito sucesso, é uma obra mais recente, ele é de 1985, e Saramago é muito querido de nós, brasileiros, né? Foi Prêmio Nobel da Literatura, esteve no Brasil várias vezes e tal. Então,
como acho que a maioria sabe, o ensaio sobre a cegueira trata de uma epidemia inusitada que aparece e deixa todo mundo cego, todos ficam cegos, né? Então, entram em quarentena e acontecem as coisas mais inusitadas, os comportamentos retrocedem ao primitivo humano, né? E as necessidades, todos os sentimentos vêm à tona, então é angustiante ler a obra, né? É muito angustiante, assim, é uma obra que gera crise, vamos dizer, né? Durante a sua leitura. E nós vamos acompanhando isso porque uma mulher, uma das personagens, ela consegue ver e ela vai, por meio do ponto de vista dela, né? O sentimento humano aparece, né? Bom, mas o que é que eu queria demonstrar com tudo isso aqui? Essas obras todas aí, o que é que temos em comum? Todas elas representam o isolamento social. E, consequentemente, a ruptura com certos padrões de comportamento estabelecidos. Então, os comportamentos, os padrões sexuais, os comportamentos amorosos, afetivos, racionais, há uma mudança muito grande em todas elas, né? Todas elas, por exemplo, lá em Decameron, vamos lembrar, a Idade Média, o mundo espiritual era aquele que predominava tudo. Com a mudança, as coisas materiais começam a aparecer, o humanismo começa a aparecer, o corpo aparece. Então, não é à toa que tem tanto erotismo ali, porque a igreja já não tem mais como proibir, vamos dizer, né, naquela libertação. Então, todas essas obras, elas representam essa ruptura. Por que é importante a gente saber disso? Porque, certamente, nós estamos no limiar de algo parecido, né? Quer dizer, certamente, algo vai mudar muito, haverá muita ruptura depois dessa pandemia. Então, essa aqui foi a primeira parte da minha fala. Eu não sei se... Eu queria falar. Eu queria lhe perguntar alguma coisa antes de você passar para a segunda, porque eu acho, sabe, Humberto, que quando você coloca essas 4 obras, eu fiz algumas anotações, quando você coloca essas 4 obras, você nos coloca diante também da nossa realidade, né? Há algum tempo que nós percebíamos no mundo, eu vou ampliar aqui as imagens, nossa, depois eu volto para a sua apresentação, há algum tempo nós percebíamos que o mundo estava chegando no limite. A gente dizia, a relação do homem com os próprios homens, a intolerância, o desrespeito com a natureza, enfim, um estado de cegueira, inclusive. Chegar a um nível que as pessoas não se percebiam nesse contexto de mudança, né? E, de repente, vem, né, a exemplo de outros momentos, vem uma peste, né? Vem um momento de ruptura que nos obriga a isolar e o que é mais desafiador, nos olharmos, né? Eu acho que a obra clássica ela nos mostra exatamente isso. Em todos tem uma certa redenção posterior ao isolamento, tem uma certa superação, né? Do que eles, de certa forma, ou não viam, ou não percebiam, ou se deixavam levar pela conjuntura. Eu queria que você colocasse um pouco... não é um acaso. A obra de arte, a obra literária, não representa as coisas ao acaso. Né? A sensibilidade do escritor, do artista, do literato, ele coloca exatamente o que as pessoas sentiam, ou o que ele previa ser. Giovana, deixa eu fazer outra provocação, porque aí o Humberto trata logo dentro desse viés que você está falando. Humberto, não sei se você concorda, mas são nos momentos de dramaticidade, como nós estamos vivendo hoje, que a veia artística de todos os níveis ela aflora com maior força. Veja essa geração de artistas brasileiros que estão encerrando o seu ciclo aqui. Da Jovem Guarda para cá, da Bossa Nova para cá. Então, veja que essa galera
onde eles foram mais proeminentes, onde eles foram mais brilhantes, foi justamente na época do regime militar, ou seja, de uma ditadura. Aí eu queria saber qual é a sua opinião, por que nesses momentos dramáticos aflora mais essa criatividade nos artistas. Outra coisa que eu queria que você abordasse, Humberto, é assim, hoje, como culturalmente nós temos abundância no Brasil, especialmente nas artes com mais visibilidade, como, por exemplo, a música, etc. Como nós temos em abundância no Brasil, nós, de certa forma, no tempo normal, nós vulgarizamos um pouco isso. Como nós temos, é só ir lá, vai, acessa, sem problema nenhum. Hoje, como nós ficamos privados disso, é que, eu falo de mim, é como se tivesse assim, não é só importante comer, não é só importante respirar, mas a cultura faz parte das necessidades básicas, das minhas necessidades básicas, que eu não me apercebia nos momentos do meu cotidiano antes da pandemia. Isso que eu estou falando tem alguma relação com a produtividade artística, Humberto? Certo. Então, vamos aqui juntar as duas coisas, né? Primeiro, a pergunta de Giovana com a sua. Uma coisa interessante para a gente observar na produção dessas obras que eu citei aí é que elas todas representam mais ou menos o final de alguns ciclos. A sociedade está em mudança e o artista, ele de algum modo, ele percebe. Então, por exemplo, a obra de Camus, ela está situada no momento em que a modernidade ela está perdida, vamos dizer assim. Ela não consegue, depois da Segunda Guerra Mundial, a modernidade ela vai à falência, ela não dá mais respostas às promessas que ela tinha, as promessas de um homem novo, de liberdade, de igualdade, de fraternidade, né? Da Revolução Francesa. Então, a Segunda Guerra Mundial ela põe uma pá de cal nisso e a obra literária ela traz, de algum modo, essa crise, né? Boccaccio ele apresenta a questão da Idade Média. Saramago ele antecipa esse momento em que a gente vive, né? Dessa coisa tão global assim, das incertezas, né? Então, de algum modo, isso aparece, né? Então, os momentos de crise, eles também são muito de modo muito interessante, momentos de bastante criatividade. Não por acaso, os momentos de revolução são também momentos criativos, né? Se pensarmos na Revolução Russa, foi um momento de muita criatividade. Pensamos nas revoluções aqui da América Latina, eu me lembro que quando eu era estudante no meu mestrado, estava acontecendo a Revolução da Nicarágua naquele momento. E a gente tinha notícia de uma evolução muito grande de poetas que ninguém conhecia e que vinha de El Salvador, da Nicarágua e assim por diante, né? Para não falar nem da Revolução Cubana, que foi algo a Nueva Trova cubana, foi um produto, vamos dizer, da Revolução, né? Bom, e nos momentos de estabilidade, corre-se um risco assim, é que a obra, as obras são produzidas, mas se a sociedade não é homogênea, a desigualdade produz um efeito muito complicado, porque nem todos têm acesso a isso, né? Agora, pegando a sua parte assim, a necessidade, por que é que a gente, nesse momento agora, a gente é levado a querer frequentar mais arte, né? Ver mais filmes, obras de arte, ler mais, etc. e tal. Por quê também, né? É porque, nesse momento de crise, aflora em nós uma necessidade que é humana nossa, né? Então, eu vou trazer aqui uma reflexão breve de Antônio Cândido, nosso querido Antônio Cândido, né? Que já é falecido. Ele tem um texto muito importante que é o Direito à Literatura. Então, nesse artigo, ele argumenta para nós que todos nós, todos os seres humanos
humano, seja pobre, rico, analfabeto, branco, toda é universal, tem a necessidade de literatura. Então, literatura, ele está colocando aí como uma produção estética, não necessariamente o produto livro escrito, né? Mas, por exemplo, a literatura popular, em que a gente pensa nas histórias de Trancoso, né? A imaginação, o filme, a telenovela, tudo aquilo que diz respeito à ficção. Então, ele argumenta que a ficção ela é uma necessidade humana, assim como, vamos dizer, a água. Eu preciso tomar água para estar vivo. E eu preciso da imaginação. Eu preciso da ficção. Então, se eu estou numa sociedade mais homogênea, que produz literatura escrita, então a literatura, para mim, ela é essencial. Então, é por isso que tem tantas aulas de português nas escolas, né? Infelizmente, a carga horária para a literatura é muito pouca. Mas se nós, vamos dizer assim, se os governantes lessem literatura, eles não teriam tanta dúvida sobre determinadas coisas. Por exemplo, se o governo federal fosse composto de pessoas que leem literatura, não havia nenhuma dúvida com relação ao isolamento. Porque é uma coisa óbvia. A história, o patrimônio literário mostra para a gente. Se não há saída, se não há vacina, se não há como resolver, o isolamento é aquilo que vai promover uma saída, de algum modo. Porque a gente tem isso na cabeça. Está aí o patrimônio demonstrado para nós, né? Bom, eu não sei se eu respondi, mas... Por isso que você botou isso, né? Oi? Por isso que você botou essa imagem. Isso. Essa chamada aí, né? Fique em casa, né? E é uma criança, quer dizer, uma criança porque eu quero que ela represente toda a humanidade aí. Esse é o meu objetivo, né? Deixa eu tirar essa tarja da frente. Eu tenho que desfazer aqui esse... Não tem outro jeito, viu? Então, eu acho que eu poderia passar a segunda parte agora? Pode, claro. Porque essa é mais próxima de nós. Olha, é o seguinte, são duas obras. Elas não tratam de pandemia nem de epidemia, mas elas tratam de isolamento. O meu objetivo é fazer com que a gente pense o que é que o isolamento produz, né, provoca, e quais são as saídas, né, dependendo da situação em que se dá o isolamento. A primeira delas é A Hora e a Vez, de Augusto Matraga, de Guimarães Rosa, e a outra é Quarupi, de Antônio Calado. A Hora e a Vez, de Augusto Matraga é um conto, né? Então ela é bem mais curta, né? Mas as duas obras, elas estão dentro de um tripé, elas pressupõem uma violência inicial, um espancamento das personagens principais. Depois essas personagens elas ficam debilitadas, quase mortas, e elas são salvas por populares, por pessoas anônimas. E aí há uma mudança de comportamento nessas personagens. Então, A Hora e a Vez, de Augusto Matraga é assim. Se eu tivesse numa aula, vamos dizer, né, aí eu ia pedir a um aluno, na sala de aula eu ia ver que aquele aluno ou aquela aluna, eles estavam com os olhos brilhando, porque eles gostam de literatura, né? E aí eu ia pedir para ela resuma essa obra, faça um resumo breve, aí ele ia falar, né? Depois eu ia dizer mas muito interessante, foi um resumo muito bom. Você já ensina, porque letras é licenciatura, né? Talvez ele dissesse que não, mas você é um professor, você tem que ir para a sala de aula, porque você é um bom professor. Todo mundo aqui ficou né, prestou atenção e tal. Eu farei isso em sala de aula. Não estamos na sala de aula, eu vou aqui resumir apenas um detalhe. Porque a personagem principal, e o Augusto, né, que é o Augusto Matraca, ele representa aquela pessoa má, um bicho ruim, né, do mundo dos coronéis. Ele é filho de um coronel do interior, do sertão. É aquele que é briguento, tal, e tem poderes, mas
acontece uma mudança na vida dele depois, né? Então, não vou dizer o que é, mas as pessoas vão ler depois, quem não leu. E chega um momento em que ele se enfrenta com uns jagunços e leva uma surra muito grande, mas muito. Ele já não tem poder mais, né? Quando acontece isso. Os jagunços pensam que mataram ele, jogam numa ribanceira, ele cai lá, e eles colocam até uma cruz, né? Indicando que ele morreu. Então, ele é tido como morto. Só que ele é encontrado por um casal de pretos velhos, né? Sinactéria. E esse casal passa a cuidar dele, até que ele fica bom. Esse casal chega de repente, assim, eles não... Quem são essas pessoas na narrativa? Não, ninguém sabe, né? Eles estão lá, aparecem como... A gente chama na teoria literária de Deus ex machina. Quer dizer, é como se fosse a máquina de Deus que chegou para dar uma solução a algo que... Porque o conto tinha que continuar, né? Ele queria que essa pessoa retornasse. Isso também é outro ensinamento que a gente tem da literatura. A literatura não tem nenhum absurdo e não tem nenhum acaso. A vida tem. A vida tem acasos, né? Então, por exemplo, na vida acontece uma epidemia, uma pandemia. Isso é um absurdo. Ela destrambelha a vida de todo mundo. Na literatura acontece uma pandemia e ela organiza a vida de todo mundo. Quer dizer, a vida no Amor nos Tempos de Cólera, a vida daquelas pessoas, né? Então, ela não acontece por acaso, as coisas acontecem sempre de forma organizada, né? Então, a literatura, ela nos libera do caos, ela organiza a nossa mente, a nossa imaginação, e ela nos libera do caos. Bom, então, o Augusto, ele passa por uma transformação, ele vive... A partir de então, aparece um padre, e ele começa a relembrar da infância, e ele vira cristão, né? E ele sai dali transformado, até na hora em que ele vai chegar a uma batalha final contra Joãozinho Bem-Bem, e ele vai salvar, um bando de gente má, e ele vai enfrentar aquele bando como se ele fosse salvar o lugar. E ele diz assim, que ele diz, eu vou entrar para o céu nem que seja a porrada, porque ele sabe que ele está com o destino nas mãos agora. Então, é uma mudança muito grande que ele passa depois daquilo, né? Ele deixa de ser uma pessoa má e passa a ser uma pessoa boa. Eu estou só falando grosseiramente, evidentemente, né? Porque o conto é muito sofisticado. Agora, só um exemplo assim que eu queria dar é de como é uma citação, Giovana, que está noutro slidezinho, para demonstrar o quanto ele mudou. Ele, que era uma pessoa tão complicada, tão sem sentimentos, depois dessa mudança, ele vê um pôr do sol. É mais à frente, sabe? Noutro slide. Aqui. Veja só, aquela pessoa que não tinha sentimento nenhum, aquela pessoa que era bruta, que só pensava na maldade, depois que ela é amparada, ele passa a ter um refinamento dos seus sentidos. A sensibilidade chega para ele. Esse é o resultado da ação dos pretos velhos. Entende? Então, ele vê o pôr do sol. E aí o narrador descreve como é que ele ficou encantado com o pôr do sol. Ele diz assim, o narrador: e bebia, a parada nas mãos, a água das frias cascatas, véus de noivas dos morros, que caem com tom de abundância e abandono. Pela primeira vez na sua vida, se extasiou com as pinturas do poente, com os 3 coqueiros subindo na linha da montanha para se recortarem no fundo alaranjado, onde, na descida do sol, muitas nuvens pegam fogo. Então, o que é que a gente tem aí? É a restauração da sensibilidade perdida, ou nunca existente daquela personagem. Ele não tinha sensibilidade, né? E é isso que significa a humanidade. A humanidade
nesse sentido, é isso, né? Você passar a ter sensibilidade. Então, é como se a gente dissesse assim, olha, seria tão bom que aquele médico que é altamente especializado, ele domina a técnica, ele domina a ciência, ele é perfeito, mas às vezes ele não tem sensibilidade. Então, o trato dele com os pacientes é muito diferente de outro médico, que às vezes não tem tanto refinamento técnico, mas tem sensibilidade. Por quê? Porque leu literatura durante a sua vida. Não é à toa que grandes médicos foram grandes escritores, né? Também. Pedro Nava, por exemplo. Né? Pois bem, então, com A Hora e a Vez de Augusto Matraga, acontece isto. Com Quarupi, já é diferente, né? Então, Quarupi, eu trouxe apenas os 2 últimos capítulos, porque é um romance muito grande, ele tem partes, né? Então, a primeira parte é Nando, né, o personagem principal, entra como padre e ele vai fundar a prelazia do Xingu. Ele quer trazer os indígenas para o cristianismo, ele quer salvar os índios, né? Mas não dá certo. Aí ele vai para Pernambuco e é no contexto do primeiro governo de Arraes, né? E lá ele entra com o método Paulo Freire, né, que estava lá sendo aplicado, e porque ele quer fazer a revolução. Não dá certo também. Ele fracassa. Então, ele fracassa com os índios e ele fracassa com a revolução. E aí, ele, depois desse fracasso, mas por que o fracasso? Por causa da repressão militar, do golpe de 1964. O golpe de 64 pegou todo mundo, né? Toda a esquerda. Então, ele foi um dos que foram perseguidos, essa personagem. Então, está tudo destroçado, o golpe venceu, né? Os militares venceram naquele momento, e ele tem que se esconder. Então, ele vai morar numa praia e ele vai para junto de pessoas humildes. Ele vai morar com pescadores, com prostitutas, as pessoas mais simples, numa casinha. E, em um determinado momento, ele resolve fazer um banquete em homenagem a uma vítima da ditadura, que era o Levindo. Bom, esse banquete é organizado por essas pessoas, uma espécie de mutirão, é um banquete. Só que isto, as forças militares descobrem e elas invadem a festa e fazem um quebra-quebra e dão uma surra imensa. Então, Nando também apanha. Assim como Augusto Matraga apanhou por um motivo, aqui ele apanhou por um motivo político. Então, ele fica quase morto, e essas pessoas levam ele para a Quinta dos Frades, que é o lugar, inclusive, onde ele estudou. Essa altura, ele já não é mais padre, ele já deixou a batina, ele se envolve com as prostitutas, e toda uma história aí, né? Mas ele fica lá. E quem cuida dele são essas pessoas. Então, ele é tido como um bandido, no caso, né? Bandido que é perseguido pela revolução, né? Entre aspas. E elas atendem, elas fazem caldos para ele e tal. Então, elas praticam a caridade, no caso, né? A fraternidade, vamos dizer assim. Mas não é a fraternidade que foi politizada pela Revolução Francesa nos seus princípios. É a fraternidade, vamos dizer, cristã, daqueles primeiros tempos, e ela é exercida individualmente, não coletivamente. Então, nem as personagens de Augusto Matraga, nem as personagens de Quarupi têm ideais políticos, essas que exercem a caridade. Elas agem por caridade, né? Um princípio. Naquele princípio, não saiba a mão direita o que faz a mão esquerda. Elas não querem nada em troca, elas não querem mudar nada, não tem nada de política nelas aí, né? Então, ele também é salvo por esse pessoal aí, e o final do romance passou pela perna do pinto, né? E as pessoas que leiam, né? Bom, então, é isso, olha. Nas duas narrativas, a iniciativa de fraternidade provém dos mais pobres, para socorrer e cuidar de quem já pertenceu a posições superiores. Porque aquelas personagens eram superiores, mas elas tiveram um amparo somente dos pobres. Por que será isso, né?
Eu acho que é porque as elites não são capazes de fazer isso. Não há como fazer. O que as elites fazem é assistencialismo, né? E não fraternidade. Pois bem. Desculpe interromper. Sim. Sim. Nesse sentido, quer dizer, hoje em dia se confunde muito, né? Eu acho que a pandemia está nivelando um certo comportamento, até porque as pessoas não têm a liberdade de fazer. Né? Mas o assistencialismo é o que tem permeado muito mais do que o exercício da caridade no mundo real. Isso mesmo. Quer dizer, é porque, vamos dizer que esse princípio da fraternidade cristã, lá dos primeiros tempos, ele foi perdido, né? É um princípio que foi perdido. A Revolução Francesa quis trazer, mas não conseguiu, né? A modernidade não permitiu, e hoje ela só funciona em situações excepcionais por pessoas sem representação social. Ela funciona de modo individual. Agora, eu esqueci um detalhe aqui de citar uma fonte, porque isso que eu estou falando aqui para vocês em relação a esse romance não é obra minha, não. Quer dizer, não fui eu que elaborei esse raciocínio, não. Eu tenho que dizer a fonte. Então, eu participei de uma banca para professor titular na Universidade Federal da Paraíba, já faz tempo, porque eu sou da leva daqueles titulares antigos, que era concurso público, né? E aí, quando abriu o novo processo de titular, como tinha poucos, então eu fui chamado, participei, todo o Nordeste era banca, mas banca não dava conta. E aí, essa aí era a banca do professor Arturo Gouveia, é um professor querido da Universidade Federal da Paraíba, do programa de pós-graduação em letras, né, na literatura, e a tese dele, porque ele defendeu uma tese, não era um memorial, tinha um memorial junto, mas era uma tese. A tese dele era a fraternidade não burguesa em narrativas brasileiras. Eu não sei se ele publicou essa tese, mas eu guardei, porque eu achei tão interessante, e ela veio à tona agora para essa fala. Então, é claro que eu pulei muita coisa, porque é uma tese, né? Uma tese de um professor. Então, não tem como você... Eu fiz, assim, a vulgarização, talvez, né? Bom, agora, o que é que a gente tem de ensinamento dessas situações de isolamento social, né? O isolamento dessas pessoas, elas mostram para a gente algumas coisas, no meu ponto de vista, né? Primeiro, as narrativas brasileiras mostram, né, que no Brasil é mais provável conseguir a adesão de ações verdadeiramente solidárias no âmbito das classes populares, sendo quase impossível essas ações no âmbito das elites. Porque é claro que é possível, né? Mas, grosso modo, a gente não vê. As elites, elas não podem fazer isso, porque elas só fazem algo se elas tiverem interesse de troca. A troca é o que funciona, né? E não o discurso cristão confunde também, né? Eles se sustentam, as elites se sustentam no discurso cristão, né? Mas na prática, na real, não vejo muito, não. Quer dizer, no Natal vamos dar brinquedo para os meninos que ficam no sinal, mais longe, né? Estendendo a mão ali, porque o lugar deles é longe. Não. Ele que pega o elevador sozinho, né? No caso. Não à toa, tantos empregados domésticos foram demitidos, né? Sem os direitos, exatamente. Bom, o outro ensinamento que eu acho é esse aqui, o exercício da fraternidade, nas duas narrativas, é exemplar de situações de exceção, seja política, como é o caso de Quarupi, seja uma situação de isolamento, vamos dizer assim, social, né? Mas é exemplar de situações que acontecem. Então, no nosso caso, nós estamos passando por um isolamento social por causa da pandemia. Mas no Brasil, na história recente do Brasil, houve uma situação de exceção, que foi o regime militar. Era uma situação de isolamento social para muita gente, que teve que se esconder, que ficar clandestinamente, né? Então, agora,
nessas narrativas, né, esse exercício é caracterizado como um ato individual de recuperação mínima da condição humana, porque era para a pessoa não morrer. Quer dizer, ou você faz aquilo, ou a pessoa vai morrer. Então, quem estava fazendo eram pessoas que não tinham a preocupação política, vamos dizer assim, né? Era a pessoa que ia na cadeia, dar um prato de comida, tal, né? Enfim. Bom, e o outro ensinamento ainda, que eu acho que é mais próximo nosso, é que é possível contrapor ao exercício da fraternidade o exercício da solidariedade politizada. Por exemplo, quando o MST resolve distribuir a sua produção nesse momento de pandemia, é uma solidariedade politizada, porque ele tem a marca do MST. Todas as pessoas sabem como é difícil, como foi difícil atingir aquilo ali, né? Então, não é uma fraternidade cristã, assim, uma doação desprendida. Ela é uma ação transformadora. Agora, essa solidariedade politizada, ela é uma resposta ao assistencialismo de elite, né? Como a gente está vendo aí. Quer dizer, eu dou os óculos para quem não vê direito, mas porque eu quero voto, né? Eu dou aquele remédio, que eu esqueci até o nome agora, mas porque eu quero me eleger daqui a... Né? Até as máscaras, né? Isso, até exatamente. As máscaras estão sendo usadas. Outro exemplo da solidariedade politizada é o exemplo deste grupo, deste comitê, né? As máscaras, as EPIs, né? O trabalho que é feito em Mãe Luísa, por exemplo, né? Quer dizer, os grupos de voluntários que estão atuando, por exemplo, eu estou dando um exemplo, né? Em Mãe Luísa, nesse momento. Eu peço até, assim, se houver tempo, que vocês, Hermínio ou Giovana, falem um pouco sobre isso para a gente mostrar na prática como é que funciona essa solidariedade politizada. Né? Bom, aí, só para terminar a última, a penúltima, aliás, né? Essa aqui, ó, antes dessa. Que então, os movimentos sociais de hoje, né? Isso aqui é, vamos dizer, uma reflexão que eu faço, né? Se esses movimentos sociais não praticarem o exercício da solidariedade politizada, nós corremos o risco de um retrocesso. Com o retrocesso, só restará para nós a fraternidade como ato individual. Por quê? Porque nós estaremos entrando em uma ordem ditatorial. Porque no Brasil hoje há uma disputa, né? Há uma disputa de forças, né? Com as forças democráticas. Nós estamos, assim, na iminência de um golpe, vamos dizer. Se esse golpe for vitorioso, só restará para muita gente a fraternidade como ato individual. Esconder gente, a gente que apanhou, né? Agora, contraposto a isso, há um exercício politizado, né? Quer dizer, você tentar ajudar com a possibilidade de mudança. E agora, sim, só para encerrar, né, porque o tema da literatura é aquilo que eu falei do direito à literatura de Antônio Cândido. Há um momento em que ele diz que a literatura é o sonho acordado das civilizações. Quer dizer, com a literatura é o sonho com um mundo possível, né? É possível ver. Então, a gente pode pensar assim: o Brasil é uma civilização? Vamos dizer que sim. Por quê? Qual é o que é que nos diz que o Brasil é uma civilização? Porque praticamente a única área do conhecimento no Brasil que está formado, que tem um patrimônio completo, é a literatura. Nós tivemos uma formação grande, que veio até Machado de Assis, foi completado aquele patrimônio, e ele está ativo hoje. Então, a literatura, para nós da cultura, é o nosso pré-sal. Eu tiro da literatura a minha riqueza. Ela é ela que me faz ser uma pessoa rica. Não, perfeito.
Perfeito. É isso aí. É o sonho acordado da civilização. Perfeito. O Brasil está sofrido, mas eu tenho uma literatura que mostra que é possível ter saído. É isso aí. Então, vamos... Né? Adiante. Isso que você fala, eu já vou fazer um comentário mais rápido para poder atender as perguntas que tem aqui. Isso que você fala me dá alento, mas ao mesmo tempo me dá uma melancolia, porque as pessoas não leem, porque as pessoas não têm a oportunidade de ter acesso a determinadas discussões. Eu acho que essas transmissões que a gente tem feito, ela abre essas possibilidades, inclusive porque eu acho que isso que a gente está fazendo hoje não é somente uma discussão sobre a literatura canônica, universal e brasileira, mas também é um espaço que poucas pessoas, comparando com o universo, vão ter acesso, mas vão abrir possibilidade de pensar diferente. Né? É um espaço de militância. Hermínio, quer falar enquanto eu procuro aqui algumas... Não, eu quero aproveitar esse gancho que o professor Humberto deixa sobre solidariedade politizada e quero dizer que no nosso grupo a gente tem 2 tipos de solidariedade politizada se manifestando. E quero dar também uma notícia que eu vi, professor, com meus olhos, a semana passada, não, no início dessa semana, segunda-feira, eu vi lá na Casa de Joca, lá na Vila de Ponta Negra, eu vi umas 60 cestas básicas feitas por frutas e verduras e hortaliças, e perguntei o que é que eles iam fazer com aquilo. Ele disse, não, nós vamos doar. E eu digo, e como é que vocês conseguiram o dinheiro? Ele disse, não, foi o pessoal, os assentados do MST que mandaram para a gente fazer a distribuição. Reforçando apenas o que você falou. Mas nós temos 2 tipos de solidariedade politizada no nosso grupo e que tem nos ajudado muito. A primeira é institucional. E eu queria aproveitar para agradecer publicamente a CAURNE, a ADURNE, a Sicob e o Sindicato dos Profissionais da Receita Federal pelas ajudas que nos deram de material e de recursos para que a gente fizesse pelo menos 50% dos EPIs que nós produzimos foi graças à ajuda dessas instituições que eu acabei de falar. E a outra vertente dessa solidariedade politizada são as pessoas que individualmente contribuem com o nosso trabalho. Essas pessoas individualmente, que algumas que doam R$50, outras 20, outras 100, já teve pessoas que doaram R$5.000, mas foi graças a essa solidariedade politizada individual que nós fizemos os outros 50% dos EPIs. É só para materializar, professor Humberto, isso que você acabou de falar, que as pessoas podem ser militantes solidários num momento como esse. Eu também queria complementar, que é uma notícia que, inclusive, a Hermínio nem sabe, mas o pessoal de Paraisópolis está disponibilizando para a Vila de Ponta Negra uma quantidade de cestas básicas que vão chegar aqui através de um cartão de crédito. Olha que bacana. Eles vão... Não está sabendo, não. Está vendo, professor Humberto? Eu me escondo as coisas. Não, porque eu soube agora à noite. Mas eu acho legal isso, porque assim, essa solidariedade, né, que o Humberto chamou de politizada, é muito interessante, porque as pessoas têm dificuldades. Né? O mundo que a gente vive, eu acho que o mundo acadêmico, eles nos permite um alargamento, né? Não desqualificando nem julgando absolutamente nada, mas o mundo real, ele é da politicagem. E a politicagem, ela aprisiona, ela não deixa as pessoas agirem com a liberdade. Inclusive, as pessoas se sentem usadas quando são chamadas a ser solidárias. Eu ser solidária com fulano, né? Com a Secretaria Municipal de Saúde, quem tem que ser solidário com a gente é o prefeito. E é o contrário, né? A vida precisa de uma ação ativa de nós mesmos. Deixa eu me referir aqui, olha, tem Aguinaldo Teixeira,
Nubineide Tavares, Agnaldo Tavares. Tavares, está aqui ele, deixou um recado para você. Nubineide Carvalho, Estela Bispo, que já teve na vez passada, excelente explanação. Né? Maria José diz, está assistindo. Minha tia de Acari. Ela está assistindo. Aparecida Cida Rego diz que Guimarães Rosa também era médico e era escritor. Né? Santos Priscila Santos, saudade dessas conversas, deve ter sido sua aluna, né? Não, ela é cunhada de Magnólia. Ah, bacana. Nubineide. Magnólia, RN Solidariedade Covid é solidariedade fraterna? Ela pergunta. Não, professora, é politizada mesmo. Politizada. Eu acredito que é assim, olha, vamos dizer que esses adjetivos, né? Quer dizer, é uma solidariedade politizada, mas ela é fraterna por quê? Porque nós temos na memória o princípio da fraternidade, que é um princípio que foi esquecido pela modernidade. Né? A burguesia, ela esqueceu, ela escanteou a fraternidade, né? Ela escanteou. Não é para ser fraterno, né? Então, é por isso que a fraternidade, ela é um resíduo que ela está, por exemplo, lá em Guimarães Rosa, por que aquele casal de pretos aparece, né? Ora, no contexto da história, eles são, hoje seriam quilombolas, eles seriam remanescentes, a abolição da escravatura tinha sido recente, né? Então, eles eram descendentes de escravos, foram, né, jogados ali. Né? Então, para essas pessoas, a fraternidade ela está presente de algum modo nas culturas deles, né? Na África. Então, eles tinham aquele princípio e eles trouxeram aquele princípio veio à tona naquele momento de necessidade, né? Então, não é por acaso assim, né? E o Augusto, por sua vez, recuperou o princípio cristão de quando ele era criança, das aulas de catecismo, etc. e tal, né? Quer dizer, nós somos fraternos em princípio, né? As crianças geralmente são fraternas, né? Ela está comendo um negócio, ela vem dar para a gente, né? Quando ela não está na fase do egocentrismo, né? Mas ela quer que a gente fique provando as coisas que ela tem e tal, né? Verdade. Mas a vida tira de nós a fraternidade, né? Giovana, deixa eu pegar essa deixa aí, que nós precisamos da solidariedade, da fraternidade de muita gente agora, porque nós vamos, esse final de semana, professor, a gente vai lançar aquela ideia das faixas, que tem toda uma veia poética nas faixas de mobilização em defesa da proteção das pessoas e do isolamento social. Nós fizemos uma vaquinha, conseguimos R$ 2.100, e com esses R$ 2.100 nós fizemos 70 faixas para colocar em Natal e na Grande Natal, que é onde está mais presente a pandemia. Então, eu queria fazer um apelo ao prefeito de Natal, ao prefeito de Parnamirim, ao prefeito de São Gonçalo do Amarante, ao prefeito de Macaíba, que não tire as nossas faixas das ruas. As nossas faixas não é contra ninguém, é a favor das pessoas se protegerem. E elas têm toda uma veia poética. Por exemplo, tem uma faixa que homenageia o grande escritor Hélio Galvão, quando diz Natal, praieira Natal, como é, professor, aquela da praieira? Não, desculpa, é Otoniel Menezes. Praieira dos meus amores. Natal, praieira. Minha praieira fica em casa, se eu não me engano, é assim. Praieira fica em casa. Então, veja que tem toda uma conotação cultural, até poética, e provocativa as faixas. Então, nós gostaríamos que os prefeitos e os trabalhadores que fazem a limpeza urbana, que tira faixa, não tirem as nossas faixas, deixe pelo menos ficar uns 15 dias, porque elas não têm caráter de sujar nada, elas não têm caráter de ser contra ninguém, elas têm apenas o caráter de mobilizar as pessoas através de uma linguagem
leve e sugestiva, para que elas se protejam e protejam os outros. Então, faço esse apelo para que essas pessoas sejam fraternas com a nossa campanha das faixas. O José Luiz Ferreira, eu acho que o professor Humberto respondeu sobre as ações do MST, certo? Tem aqui uma outra pergunta, que é de Aguinaldo Tavares, que diz, no contexto atual em que vivemos a antissolidariedade exercida pela elite que domina o mercado. Verdade. Isso mesmo, quer dizer, o mercado não permite a solidariedade, né? Ele é anti-solidariedade, porque o lucro tem que existir. É o lucro que domina, é o valor de troca que domina, né? Então, não é possível. Ele é egoísta. O mercado, na essência, é egoísta. Isso. Hermínio, vou cobrir você. Por exemplo, quando a gente faz a nossa solidariedade, nós somos solidários com aquelas pessoas que estão em isolamento. Então, como é que fortalece o isolamento? Com ações políticas. Né? A gente manda documentos para a governadora, a gente manda documentos para o prefeito, a gente faz faixas. É ser solidário com quem está precisando se isolar. A pessoa, às vezes, não sabe que tem que ficar isolada, mas ela precisa do isolamento, e nós temos mostrado isso. Né? Sim, desculpa, Não, tá ótimo. Não se preocupe com pedir desculpas, não. Eu só quero fazer um pouco do nosso comercial, né? Nosso grupo, ele é o Grupo RN Solidariedade. A gente tem um banner, né, que a gente tem divulgado. Tem conta no Banco do Brasil e na Caixa Econômica, sempre o nome de Hermínio, para que as pessoas possam fazer o depósito com mais facilidade. E aqui tem os nossos colaboradores, né? A UFRN e o Museu Câmara Cascudo nos ajudaram bastante nessas ações que nós fizemos, Cicobi, Adurne e Caurne, e tem os nossos telefones. O de Hermínio é 987430942 e o meu 999-21-3202. É importante que as pessoas entrem em contato conosco para que a gente possa doar o que a gente tem produzido, né? Assim como receber, se alguém quiser doar. Humberto, para fechar, tem uma pergunta de Magnólia aqui, que ela fez bem grande, mas eu acho que essas obras, em momentos diferentes na vida humana, não remetem a um ciclo que se repete? É uma pergunta que ela faz, né? Para a gente fechar, veja que você falou de quatro obras clássicas, né? Decamerão, A Peste, O Amor no Tempo do Cólera, Ensaio sobre a Cegueira, e de 2 obras brasileiras, Quarupi e A Hora e a Vez, de Augusto Matraca. Ela pergunta, essas obras são em momentos diferentes na vida humana, elas remetem a um ciclo que se repete? A arte seria, então, repetitiva e pouco inovadora, por isso? Onde se insere a criação nesse contexto? Vou logo dizendo que não foi combinado, ela disse. Então, eu diria assim, que ela é muito inovadora, sabe? Quer dizer, acontecem os ciclos, né? A humanidade é formada de grandes ciclos, né? Então, por exemplo, se a gente pensar, a literatura na Grécia tinha uma determinada função e respondia a uma determinada situação. Com a burguesia, ocorre uma grande inovação. Por exemplo, não tem romance na Grécia antiga. O romance é uma criação da burguesia. Só foi possível, é uma inovação grande dentro de um ciclo. E dentro da burguesia, que vem até hoje, são muitos ciclos inovadores. Por exemplo, o ciclo das vanguardas artísticas. As vanguardas artísticas, né, no final do século XIX e início do século XX, elas foram inovadoras a tal ponto que até hoje são atuais. Quando a gente fala em cubismo, por exemplo, é algo que parece inusitado ainda para muita gente. Então, ela é repetitiva porque ela tem força demais, porque a tradição é forte. Então, a tradição, ela manda repetir. A tradição, ela não quer se inovar. Ela quer que as coisas continuem. O que é que faz a inovação? É a ruptura. Quando acontece ruptura, nós temos inovação, geralmente. Então, nós vivemos hoje um ciclo de repetição, por exemplo, né?
Nós não temos hoje grandes inovações na arte. Nós temos muita repetição e domínio de técnica. Os poetas dominam a técnica, os romancistas dominam a técnica, mas tem tido pouca inovação, se for comparar com a grande mudança que houve no início do século XX, por exemplo, né? Então, não depende de nós isso. Não há resposta, vamos dizer assim, né? Não tem como a gente pensar, vai ter um período de inovação agora, e os escritores decidiram que vão fazer isso. Não depende deles, porque mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. É um soneto de Camões que começa assim, né? Então, as coisas dependem das mudanças, né? Das rupturas que acontecem. É isso, eu acho. Né? Perfeito. Agora, sim, só para dizer, o acesso à literatura, eu trouxe aqui, pensando na necessidade, eu trouxe obras canônicas, mas isso não significa dizer que quem não lê, ou quem não entende dessa alta literatura, seja menos importante do que quem entende, não, entendeu? Claro. Porque quem não tem esse consumo, né, dispõe de outras alternativas. Porque é impossível viver sem a ficção. Dispõe. Né? Às vezes, uma pessoa que não sabe ler, que não tem letramento literário, mas ela tem uma experiência de vida tão grande que, se ela tivesse a oportunidade, ela saberia mais do que os doutores da USP, talvez, né? Verdade. É uma realidade. Nós sabemos disso, por experiência política, inclusive. Nós sabemos disso. É isso aí. Eu queria me despedir, por causa do horário também, dizer que para mim foi uma honra estar aqui com você, Humberto, que eu tenho muita admiração, e dizer que para nós, se depender de mim, a gente faz outra, porque essa discussão, ela abre, né? Isso que a gente fez hoje, ela abre. E abre para muitas outras portas que a literatura e o conhecimento sobre a literatura que você tem, coloca para a gente. Para mim seria muito bom que se a gente continuar, porque eu estou encarando isso como uma militância. Uhum. Eu acho que isso que nós estamos fazendo aqui não é esse instante, é o que vem depois. É a quantidade de pessoas que estão assistindo e que podem tirar proveito disso aí. Hermínio, suas palavras finais. Eu quero me despedir fazendo dois pedidos. Primeiro, ao presidente da República. Ele é muito afeito às redes sociais e tem muitos adeptos nas redes sociais. Aos adeptos de Bolsonaro, eu queria fazer um pedido fraterno. Presidente, eu queria que você devolvesse os 84 milhões de reais que o senhor tirou da Bolsa Família para fazer propaganda do seu governo. E, portanto, eu gostaria que o senhor tivesse amor no coração, porque 84 milhões, eu fiz as contas aqui, dá 2.400 respiradores, se o senhor transformar isso em respiradores. Isso dá 88 respiradores por estado. Só para o senhor ter ideia do que isso representa, o prefeito de Natal recebeu 20 respiradores do senhor e está fazendo propaganda na Globo. Hoje eu assisti no Jornal Nacional, propaganda na Globo dos 20 respiradores que o senhor mandou para a Prefeitura de Natal. Eu acho que o prefeito de Natal está gastando mais dinheiro fazendo a propaganda do respirador que recebeu, que se pegasse essa verba da propaganda e transformasse em respirador, eu acho que ele comprava umas 40 respiradores em vez de fazer propaganda dos 20 que recebeu do governo federal. Portanto, presidente, eu queria que o senhor tivesse amor no coração e devolvesse os 84 milhões de reais que o senhor tirou do Bolsa Família e destinasse esse dinheiro, se está sobrando no Bolsa Família, que destinasse esse dinheiro para o SUS. A outra coisa que eu gostaria de fazer era um apelo às pessoas. Nós estamos precisando desesperadamente, quando eu digo nós, eu estou falando dos profissionais de saúde, que é quem nós, para nós destinamos a nossa ação.
Os profissionais de saúde estão desesperadamente precisando de capotes, que é a barreira mais efetiva para atender as pessoas que estão infectadas. Cada capote desse, da forma que nós fazemos, utilizando voluntários e procurando fazer mais barato, custa R$ 26,50. É o custo de cada capote. Então, minha gente, nós precisamos... Giovana vai... Hermínio, fala aí do pessoal que por quanto se compra, né? A gente está conseguindo produzir por 26. Esses capotes não existem para vender no Rio Grande do Norte. As prefeituras estão nos procurando porque não encontra para vender. Agora, quando encontra, cada capote desse custa, no mínimo, R$ 98,00 no mercado normal. Nós estamos conseguindo fazer por R$ 26,50 porque estamos barateando tudo, estamos usando pessoas voluntárias e tal. Então, nós precisamos muito agora de fazer capotes para os profissionais de saúde, porque os outros EPI, de certa forma, está sendo suprido, mas os capotes não. Esses é uma barreira mais importante para quem atende os infectados. Então, faço um apelo às instituições, faço um apelo às pessoas que nós precisamos de recursos para fazer capotes. E cada capote, só para você ter referência, custa R$ 26,50, sendo feito da forma que nós fazemos. Então, é assim que me despeço, fazendo esses dois apelos e renovando o apelo para que o prefeito de Natal não mande tirar nossas faixas, que nós vamos começar a colocar a partir de sábado nas ruas. Ela é para ajudar as autoridades, ela não é ameaça para ninguém. Então, um abraço, professor Humberto, Giovana, um beijo. Deixa o Humberto falar agora. Um abraço, Hermínio. Então, muito obrigado, viu, pela acolhida de vocês. E foi um prazer, né, estar aqui. Espero que venham outras pessoas, né, falar de outras artes, inclusive, né. E foi também uma satisfação ver o nome das pessoas que estavam aí. Meu amigo Raimundo Salles, lá de Caicó e Ouro Branco, Aguinaldo Tavares, de Jardim de Piranhas. Olha, tem uma proposta aqui que você já pode pensar, de Aguinaldo Tavares, é isso? É Aguinaldo Tavares. Assim, precisamos muito do momento do romance da Pera do Reino. Vamos marcar, Aguinaldo, vamos marcar. É uma figura. Então, essas pessoas aí, né? Eu citaria cada uma delas, né? Foi muito bom saber que estavam aqui, e se a gente tivesse... vamos dizer assim, presencial, né? Estaríamos conversando muito sobre tudo isso. Então, claro. Vamos lá, né? Fazer o exercício da solidariedade politizada, recheada de fraternidade. Perfeito, Humberto. Muito obrigada. Essa vai ser sua marca, viu, professor? Olha, eu estou deixando aí embaixo, estou deixando aí embaixo os telefones. Quem puder anotar, pode telefonar para a gente, que a gente dá todas as indicações, ou passar um WhatsApp que a gente dá resposta, certo? Precisamos de doação, precisamos ajudar o pessoal da saúde que está na ponta defendendo essa pandemia. Professor Humberto, muito obrigada mais uma vez. Hermínio também. Boa noite a todos. Foi um grande prazer, viu? Tchau.